está snookando. Quando você vai para o jogo, né? Como é que é aquele jogo de baralho que o italiano gosta muito de jogar? Truco. Então, quando os discípulos, os fariseus, os religiosos, os chefes da sinagoga, né, querem trucar Jesus, é Jesus quem truca eles. Por quê? Porque é exatamente o que significa ter autoridade, na condição de ser autoridade um ente, né, como se fosse uma condição etérea, como se a autoridade fosse a pessoa, sem com isso observar aonde está a autoridade. E Jesus está realmente colocando isso à prova. Por quê? Em primeiro lugar, quando ele fala sobre João Batista, ele está falando sobre uma pessoa que o livro de Mateus fala muito bem dele, sobre que aquele que deveria preparar o caminho, né? A voz do que clama no deserto, a palavra de Deus maravilhosa em Isaías sobre o perfil, o caráter, a autoridade, o poder de João Batista. João Batista não fazia milagres, João Batista não pregava na sinagoga, João Batista não era aceito pelas pessoas, possivelmente ele pertenceria ao grupo dos essênios. Quem era o grupo dos essênios? Os essênios eram aqueles que tinham até mesmo a herança sacerdotal, tinham de maneira bíblica, doutrinária, pela Torá, eles tinham toda a Constituição, mas não aceitavam, eles não queriam ser coniventes com o sacerdócio que estava ali, que eu já expliquei para você. Eram sacerdotes muito ricos, pertencentes à casta religiosa mais poderosa de toda a região, não era apenas de Israel, mas de toda a região. Eram pessoas riquíssimas que compravam o sacerdócio, como se o sacerdócio fosse uma placa de táxi, né? Uma vaga de táxi. Antigamente, eu não sei se ainda hoje acontece isso, mas não bastava a pessoa ter um carro, não bastava a pessoa ter uma chapa de táxi, ela tinha que comprar um espaço, ela tinha que comprar um lugar para fazer o seu ponto, o ponto de táxi, era comprado. Então esse sacerdote fazia tudo isso. E o grupo dos que não aceitavam, eles eram considerados proscritos. Eram pessoas rejeitadas por tudo e por todos. Porque é lógico, se a classe dominante não aceitava eles, quem dirá os outros? Os outros não aceitavam até por medo. Os saduceus não criam em ressurreição, os saduceus não criam em Espírito Santo, os saduceus não criam em anjos, os saduceus não criam, criam sim na vida após a morte, mas só na volta do Messias, uma coisa bem etérea, bem longínqua, bem distante, bem poética, não fazia parte da vida deles. Os saduceus criam naquilo e na agora, e no ritual do templo. Eles criam que o ritual do templo era tudo para eles, e eles só trabalhavam o ritual do templo. Quando chega Jesus, Jesus não apenas, né, ele derruba as mesas, as cadeiras, o dinheiro, solta os animais e os mercadores. Não apenas isso, mas ele está abalando toda a estrutura sacerdotal, toda a estrutura farisaica, toda a estrutura de ensino. E é claro que esses homens queriam matar Jesus, por inveja, como diz a palavra. Então, quando Jesus, eu falei para você, quando Jesus pressiona eles, esnuca eles, aí é que eles ficam realmente cheios de vingança. Por quê? Porque Jesus fez uma colocação que, se eles dessem autoridade à ministração, à pregação de João Batista, eles estariam falando que João Batista era do céu. E se João Batista era do céu, um cidadão celestial, e as suas palavras, o seu ministério eram celestiais, e João Batista falava diretamente contra eles, então
eles estariam perdidos. Mas se também eles falassem de João Batista como sendo um homem normal, comum, que falava coisas que não tinha razão de ser, não tinha estofo, aí o povo iria contra os fariseus e contra os doutores da lei, porque o povo tinha e sabia que João Batista era um profeta. Então, o que Jesus coloca aí, presta atenção. Jesus coloca João Batista muito mais importante do que a sua própria autoridade. Aí você vai falar, mas você está depreciando a autoridade de João Batista? Não. A única coisa é que essa autoridade tinha uma essência. Para nós todos que somos de igreja, ou já fomos de igreja um dia, nós sabemos o que é bem isso, né? É tipo assim, vou pegar meu caderno aqui. Vamos dizer que isso aqui é um crachá, né? Aí a pessoa coloca o crachá, coloca, né? Alguém lhe dá algum cargo, alguma coisa, pronto. Aquela pessoa muda. Eu falo que é a reedição do filme O Médico e o Monstro. Ora ele é médico, ora ele é monstro. Então exatamente isso. Por quê? Porque todos acham dentro de uma religião que alguém reconheceu e alguém colocou sobre aquela pessoa um cargo, uma função, uma atividade, pronto. A pessoa já acha que tem autoridade, ou aqueles que estão ao seu redor precisam engolir, goela abaixo a autoridade daquela outra pessoa. Mas aí fica aquele comentário nos corredores. Mas você viu o que fulano fez? Você viu o que Beltrano fez? Olha só o que está acontecendo. Olha a vida dele. Será que as pessoas não estão vendo o que ele faz? Olha como ele é com a mulher dele. Olha como ele é de pai. Olha como ele é de mãe. Olha, né? Olha o que ele faz no dia a dia. Ó, ele bebe. Ó, peguei fulano fumando. E uma série de coisas. Por quê? Porque a gente coloca a autoridade como sendo o principal. E a autoridade não é o principal. A autoridade é um resultado. Porque quanto mais eu renuncio, engraçado isso, né? Mas na autoridade do reino dos céus está na renúncia e não na conquista. Quanto mais eu renuncio, mais eu demonstro diante do Senhor a minha limitação. Quanto mais eu demonstro diante do Senhor a minha limitação, e se eu tiver uma vida digna, reta na frente dos outros, íntegra, quando ninguém está olhando, quando eu tenho a minha vida reta e íntegra, automaticamente, naturalmente falando, existirá um resultado. E esse resultado é autoridade. Parece igual, mas é diferente. Porque quando Jesus mostra, e aqui em Mateus fala isso muito bem, Mateus é dividido, o livro de Mateus, em 5 partes, 5 sessões. Né? A primeira sessão eu poderia chamar a sessão do Gênesis, depois a sessão do Êxodo, depois a sessão de Levíticos, depois a sessão de Números e depois a sessão de Êxodos. Ou seja, os 5 principais livros da Torá para a tradição judaica estão representados no livro de Mateus. A gente falou isso várias vezes. Então Mateus, ele coloca muito bem claro de quem era, né? Que ele está falando, de quem era, quem é e quem sempre será, de quem ele está falando, quem ele está pontuando no caráter, no sentimento, no pensamento, na maneira de agir, né? Jesus, nas suas principais ministrações e palavras, ele sempre está falando no monte, como Moisés recebeu também toda a lei, toda a Torá no monte, né? Quando Jesus, ainda no seu nascimento, acontece toda aquela perseguição aos bebês do sexo masculino até uma certa idade, exatamente o que aconteceu com Moisés também lá no livro de Êxodo. Então você percebe aquilo que é o cumprimento da palavra no livro de Êxodo. E o Senhor falando através do próprio Moisés, de que haveria alguém, um representante celestial, que seria maior do que o próprio Moisés.
Então você percebe maravilhosamente do que significava a autoridade de Jesus. E quando Jesus responde com uma outra indagação, é o que Jesus está querendo dizer para eles. Olha, a autoridade que me foi dada não é agora a questão de falar porque eu tenho autoridade. Por quê? Porque Jesus estava ensinando no templo. Porque Jesus era chamado de mestre. Porque Jesus tinha discípulos. Porque Jesus tinha um conceito, um estofo, um baldrame sobre as coisas celestiais muito fortes. Não bastasse tudo isso, ele ainda, muitas vezes até sem querer, ele ministrava milagres, não porque ele queria fazer milagres, mas a sua pessoa, a sua integridade, a sua retidão, a sua dignidade, a sua soberania, não soberba, a sua soberania manifestava a glória de Deus. E a Trindade se manifestava através da vida dele. E o Espírito Santo é quem realizava todas as coisas. Não era Jesus, mas era o Espírito Santo através de Jesus. Então havia toda uma constituição. Não porque alguém foi lá e impôs as mãos, porque isso também aconteceu em João Batista. Não porque alguém foi lá e reconheceu e consagrou ele diante do altar do Senhor, porque isso também aconteceu em Simeão, no seu nascimento. A Ana profetiza lá no templo, também aconteceu. Mas não por causa disso. Não por causa do seu conhecimento reconhecido, porque isso também aconteceu aos 12 anos, quando os mestres o indagaram no templo, e ele respondeu de uma maneira tão maravilhosa que eles ficaram embasbacados com a autoridade, e agora você vai me entender, a autoridade da palavra na vida de Jesus. Então, a autoridade que Jesus tinha era uma coisa que foi sendo, construída juntamente com ele. Jesus e a autoridade nasceram, se desenvolveram, cresceram e amadureceram juntos. Porque é exatamente a autoridade de um servo de Deus. A autoridade do servo de Deus não é porque ele recebeu algo, para os mais tradicionais, históricos, porque ele foi diplomado, ou para nós mais pentecostais, ou porque ele recebeu uma unção, uma constituição, e aquela coisa do óleo, e vai impor com óleo, a mão com óleo, e não sei porque ele recebeu óleo, porque ele vai receber o óleo, e depois que ele recebeu o óleo, ele vira um ente, ele vira um ser sagrado e tal, e não sei o que lá. Não. Mas existe todo um caráter trabalhado, construído, no sofrimento, nas limitações, na tristeza, na angústia, nas derrotas, na aferição dos seus limites. Então há todo um trabalho e toda uma construção. Presta atenção naquilo. Puxa, o horário já foi. Já vou terminar. Mateus 28 diz aqui, depois, claro, está em Mateus 28, a gente vai ler de uma maneira mais a miúde, Diz aqui, Mateus 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Até mesmo, através de Mateus, quando a gente lê no nosso português, o sujeito está em autoridade. Mas no grego, na essência da escritura, de como foi escrito, a autoridade não está, o sujeito não está na autoridade, mas de quem está recebendo a autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Seria no grego mais ou menos assim: me foi derramado a autoridade. Então o sujeito da frase é mais quem está recebendo do que o presente, do que quem está dando, não de quem está dando, mas do presente em si. Por quê? Porque é aquilo que a gente fala quando dá o presente, A pessoa é mais importante do que o presente. E o presente aí seria a autoridade. Mas a autoridade, ela é o reconhecimento da renúncia, do despojamento,
de todo esvaziamento de si próprio, para que essa manifestação de autoridade encontre guarida, encontre espaço. Então, é por isso que alguns dizem que Mateus 21, de 23 a 27, é uma das passagens mais importantes de todo o livro de Mateus. Por quê? Porque é onde a autoridade de Jesus, em todo o livro, é questionada. Em várias situações, em várias circunstâncias. Por quê? Porque os fariseus, os sacerdotes, tinham naquela autoridade como se fosse uma concessão para poder decidir bem e mal. Como se fosse é aquilo que os magistrados às vezes falam aqui no Brasil: impunidade e imunidade. E os políticos, os poderosos, confundem imunidade com impunidade. Então, é exatamente isso que os fariseus queriam, que Jesus vamos dizer, subjugasse a toda a casta religiosa da época. Mas Jesus não cabia em nenhuma caixinha, nem dos essênios, nem dos saduceus, nem dos fariseus, nem dos herodianos, nem dos zelotes. Jesus não cabia em nenhuma caixinha dos religiosos, que eram políticos, tirando os essênios, tá? Tirando os essênios. Mas os outros grupos eram políticos, eram religiosos, eram pessoas bem quistas aos olhos do trono do Império Romano. Eram pessoas que, se não fossem respeitadas de maneira normal pelo povo, eles impunham respeito na chibata, no chicote, no azorrague. Então o povo ficava numa vala. De um lado, né, como se fosse um abismo, de um lado tinha todos os religiosos falando que era certo e que era errado. Do outro, tinha todo um poderio político, imperial, bélico, militar, que oprimia o povo. E aqui na vala ficava o povo. O que fazer? Porque de um lado tinha um tipo de política e do outro lado outro tipo de política. Mas ninguém amparava o povo. E o povo ficava ao léu, à mercê dessas castas de um lado e do outro, religião e Estado. Estado e religião. E o povo ficava na berlinda, ficava entrincheirado. E quando Jesus vem preocupado nem com o poderio religioso, casta religiosa, e nem com o poderio político, casta imperial, casta de opressão política. Nenhum nem outro. Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Ou seja, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram banalizados, aqueles que eram prejudicados, aqueles que estavam completamente à deriva, levados por um poder ou por outro poder. Mas nenhum desses poderes estava preocupado exatamente com o povo. Estavam preocupados com eles, com as suas práticas, com tudo aquilo que eles deveriam fazer para se preservarem, se retroalimentarem no seu poderio, no seu poder financeiro, econômico, político, bélico. E o povo estava ali no meio. O povo, tadinho, estava morrendo. Ninguém se importava. Mas quando Jesus vem, Jesus mostra uma lógica completamente diferente. E essa lógica é tão diferente que até hoje ela nos afronta. Não, afrontar é uma coisa de briga, né? Essa lógica de Jesus, ela nos confronta com os nossos próprios absolutos, nos confronta com a nossa própria religiosidade,
nos confronta com a nossa própria visão de mundo, de poderio, de quem é maior, de quem é menor. Então é por isso que Jesus é tão poderosamente investido de autoridade, porque ninguém pode colocar ele numa caixinha. E quando ele responde exatamente com a pessoa de Jesus, com a pessoa de João, perguntando sobre a pessoa de João, aí dá um nó na cabeça dos religiosos, porque ninguém poderia falar nada de João. Tivessem ou não tivessem reconhecido a autoridade de João. João era uma pessoa. João era a própria manifestação de autoridade. Quisessem os políticos, quisessem os religiosos reconhecer ou não, João era o que era. Exatamente quem era Jesus. E quando os religiosos não puderam responder a Jesus, é porque chega uma hora que a religião não pode responder. Porque a plenitude, a grandeza, a maravilhosa graça do Senhor é muito maior do que qualquer conceito religioso. É como dizem os nossos irmãos, né? Do Preto no Branco, uma banda maravilhosa, daquela música, né? Ninguém explica Deus, porque não dá para explicar Deus. Deus está além da minha verbalização, do meu conceito, da minha avaliação. Eu aceito Ele. Eu me derramo diante dele e reconheço a sua misericórdia. Então, essa situação para a religião não servia. Porque Jesus precisava praticar algo. Ele precisava reconhecer as castas. E ele não estava nem aí para ninguém. Por quê? Porque ele queria obedecer o Pai. Ele veio por causa do Pai, ele veio através do Pai e ele veio em conexão perfeita com o Pai. É por isso que em Mateus 21, você pode falar aqui, nós vamos orar, porque é muito poderosa a palavra do Senhor a respeito da autoridade de Jesus. E quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada. No grego diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas traduções já falam assim, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, no sentido espiritual, celestial, mas também no sentido geográfico, territorial, físico, humano. Toda autoridade lhe foi dada. Por quê? Porque alguém pegou uma autoridade chamada pacote autoridade e colocou por sobre Jesus? Não. Não. Mas porque ele atraiu sobre si uma autoridade. Ele atraiu por sua maneira de ser, por sua maneira de agir, de pensar, de sentir. Ele atraiu toda a autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Tá vendo como eu falo demais? É por isso que depois eu tenho